Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e na oração rezemos pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração e nos faça compreender plenamente tudo que essa palavra de Deus hoje tem a nos dizer. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos há vários domingos vendo o embate de Jesus com os sumos sacerdotes e os anciãos. Hoje, Jesus muda de grupo na abordagem, mas muda de grupo também como uma evolução da firmeza com que ele prega e a evolução, a rejeição ao que ele prega. Não é só uma mudança comum de ambiente e de pessoas com quem ele fala. Ficamos vários domingos, Jesus teve um enfrentamento bruto com os sumos sacerdotes e os anciãos. Nós poderíamos até começar a dizer que ele iniciou o seu enfrentamento pelos mais fortes. Ele não tem medo da briga, não. Jesus não tem o menor problema do enfrentamento, de apeitar aquilo que não é a realidade conforme o coração do Pai. Ele iniciou com os velhos e velhas da comunidade e com o sacerdote. Para ele isso não é problema. Ele enfrenta em vista não de um enfrentamento oco, de uma briga histérica e estéril, mas em vista de uma realidade superior que ele quer nos apresentar. E hoje essa realidade é, como sempre, Deus. Ele recomenda que cada um de nós tenha coragem de dar a Deus o que é de Deus. Esse texto de hoje, e domingo que vem, nós continuamos essa conversa com os fariseus domingo que vem. Esse texto de hoje, ele é muito pouco aproveitado para pregar a grandeza do que ele apresenta. Ele é muito usado para trabalhar a distinção entre política e religião, que é uma deturpação,
E é muito usado também para falar de dízimo, que é muito pouco. Me desculpem, não é reconhecendo pouco o que cada um ajuda na igreja, não. Mas é muito pouco reduzir a relação com Deus a uma oferta em dinheiro ou em bens materiais. É muito mais do que isso. Na verdade, somos nós, cada um de nós, aquela realidade que precisa hoje ser devolvida a Deus. Nós precisamos hoje, diante do Senhor, nos libertar do sequestro, libertar-nos da condição de reféns nas mãos e nas garras dos Césares de hoje. Vamos lá? Tomem comigo a palavra. No seu folheto, o número 9. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós já estamos bem perto do desfecho da paixão de Jesus no Evangelho de Mateus. Temos apenas mais 3 ou 4 domingos, e aí já são os textos que falam das realidades últimas, da escatologia final, da volta de Jesus, do juízo final, da morte, da ressurreição. Nós vamos celebrar todos os santos, finados. Nós já vamos entrando nos temas últimos da segunda vinda do Senhor. Estamos nesse texto de Mateus, encerrando a obra e a missão da primeira vinda do Senhor. Nós entramos agora nesse embate. Como é que ele terminou o seu ministério de salvação e redenção da humanidade? Vamos? Mateus capítulo 22, versículo 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Domingo que vem a gente vai ouvir assim: os fariseus ficaram sabendo que Jesus tinha feito calar os saduceus, que serve para hoje. E é nesse clima, Jesus pegou muito pesado com os saduceus, com os sumos sacerdotes e com os anciãos. Falou absurdos, falou que as prostitutas e os cobradores de impostos iriam entrar antes deles. Falou que eles são empregados que foram chamados de manhã, mas tem ciúme de quem recebe na última hora. Não foi? Falou que eles são filhos que falam que vão trabalhar, mas que não vão. Jesus falou que eles são os arrendatários da vinha que não devolvem o fruto. Lembra? Então já houve uma sequenciazinha de um embate meio pesado aí, que não está tão tranquilo. Quando Jesus muda de grupo, ou os grupos começam a se alternar, os anciãos da comunidade e os sumos sacerdotes falaram: não, chama outro grupo para pregar mais pesado com ele aqui, porque não está rendendo mais, não. Agora, os fariseus armam um plano, fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Claro, palavra é a matéria-prima de Jesus. Ele é a palavra viva do Pai. Ele é o verbo de Deus que se fez carne. Então, meu compadre, prepare munição, porque para enfrentar essa palavra vai ter que ter muita articulação de forças terrenas, de forças escuras, para vencer a força dessa palavra que é luz. Fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Daqui um pouco nós voltamos a isso. Também nós constantemente fazemos alguns planos para apanhar Jesus em alguma palavra. A gente diz que não entendeu Jesus e fala: mas espera aí, Senhor, o Senhor tinha me dito que, querendo piar, acorrentar Jesus nos nossos argumentos. Versículo 16: então
mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus. Para lá. Então, os fariseus não são pouca coisa. Eles têm até partido. Eles têm até partido. E além de partido, eles têm discípulos. Não é um grupinho qualquer, não. Eles têm partido e eles têm discípulos. Significa que é uma força consolidada. É bem mais que um partido político dos grandes nossos no Brasil. E a gente sabe qual é o poder dos partidos hoje no Brasil. É distribuir o dinheirinho que o Temer está dando para ficar no poder. É mais ou menos isso que estão fazendo. Distribuir entre nós a tarefa para que Jesus não tire de nós o poder. Mesma lógica. Mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes. Herodes é um tetrarca. Ele domina a região da Galileia e a região da Pérea. No tempo de Jesus, a Palestina estava dividida em 5 regiões. O que iniciou ser 12 regiões das 12 tribos de Israel, lá muito antigamente, lembra? Como região de governo. Depois virou um país só, uma região só, com Davi, com Salomão. Salomão morreu. Os 2 filhos dele, Israel e Judá, brigaram e dividiram o país em 2, cada um ficou com uma metade, a parte sul e a parte norte. E o sonho do povo de Israel era ver o país reunificado. O país de Jesus, no tempo dele, nesse texto aqui, estava dividido em 5 regiões. 2 delas era dada a Herodes, sob a tutela do imperador Augusto César. Herodes dominou do ano 4 antes de Cristo nascer até o ano 39 depois de Cristo. Dá umas décadas boas, não é? De governo. Não era um governo simples. Dominou particularmente a região norte do país, mais de 40 anos, e dominou com ferro, com espada, com lança, e cobrando altíssimas taxas de impostos, arrancando do povo o imposto, taxava o povo de tudo quanto é tipo de imposto, para mandar para o imperador Augusto César investir em exército e continuar conquistando e ampliando suas fronteiras. Era essa a lógica. Por isso é que Jesus está abalando a economia, abalando a política, já desde que nasceu, não foi? Quando ele nasceu, o rei não mandou matar todas as crianças. Então, Jesus incomoda faz tempo. Aqui ele está com 33 anos, é o último ano do ministério dele. Praticamente o governo de Herodes todinho foi incomodado pela presença de Jesus, sacudido pela presença de Jesus. Então, disso eles entendem também, do quanto Jesus ameaça o poder. Se você pegar a Bíblia e listar os grupos, tem um exercício muito bom para quem gosta de Bíblia, que é pegar os sumos sacerdotes, os anciãos, os fariseus, os zelotes, que é outro grupo, os também chamados mestres da lei ou doutores da lei. Se você pegar esses grupos da Bíblia, pôr num caderno e for anotando assim, quais são as características de cada um desses grupos. Os herodianos, do partido de Herodes, em que eles acreditavam, que interpretação eles faziam sobre por que existe o mal no mundo, qual é a solução para vencer as coisas erradas da vida e do mundo. É um exercício muito bacana e uma técnica da gente ter um domínio maior sobre a palavra de Deus.
segurança do que lê, do que escuta, do que medita e reza. Então, os fariseus pregavam que para o Messias chegar, o Messias só viria trazendo a restauração do reino de Israel, e o reino de Israel não era o reino de Deus que Jesus pregou. O reino de Israel é um território, é um país, com um rei, com um palácio, com um castelo, com um trono, com um exército, uma economia, um território. Jesus chega falando não de um rei de Israel, mas do reino de Deus. O reino de Israel era só para o povo que lá vivia, para os judeus. Jesus fala que o reino dos céus é porta que se abre, muitos são chamados, poucos escolhidos, mas são chamados, é aberto. Os sacerdotes pregavam o seguinte, como muitos falam hoje: padre, o que a gente deve fazer para abreviar a vinda do Senhor, porque a gente não aguenta mais, que Senhor Jesus venha logo. Tem gente que pergunta isso, o que fazer para abreviar a vinda do Senhor? O povo da Bíblia também tinha essa pergunta, o que fazer para abreviar a vinda do Messias, que vai retomar o país de Israel, que hoje no tempo de Jesus está dividido em 5 regiões, cada uma é dada a uma pessoa ligada ao imperador, e nós não temos nem país, nem pátria, nem uma moeda própria, nem política, nem economia, nem cultura, nem educação, nem saúde, não temos nada. O que fazer? Os sacerdotes diziam, a única maneira que você pode aplacar a ira de Deus, e atrair a benesse de Deus, e fazer com que Deus mande o Messias que vai restaurar o país de Israel, é ir para o templo, e prestar o culto do jeito que as regras mandam, e fazer suas ofertas de dízimo, de holocausto, sacrifício, e dar as suas ofertas no templo. Observa o culto. Os fariseus falavam, não adianta ir para o culto. O que vai fazer com que o Messias venha, é se todo mundo pegar a Bíblia, e observar as regras e as tradições da Bíblia. Não adianta. A saída para o mundo, o que vai antecipar a vinda do Messias é a observação da lei, da regra e das tradições do jeito que está lá. Os zelotes, que é aquele grupo que Pedro até fez parte dele na Quinta-feira Santa, que diziam não, a única maneira de fazer Deus aplacar a ira dele e mandar o Messias é a gente pegar em arma e matar os inimigos todinhos. Lembra quando Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco? Pedro estava empolgado com a saída da arma. Se a gente fizer uma revolução socialista, comunista no Brasil, o Brasil vai ter solução. Era esse o movimento dos zelotes. Os anciãos pregavam, não, o Messias só vai voltar se cada um voltar para a sua casa e retomar a sua família e os costumes, os hábitos e a autoridade da casa e da família e viver aquela regra. Então, cada um pregava a saída de forma isolada do outro, quase que como a solução do outro fosse um erro. Jesus vem, bagunça a cabeça de todo mundo e diz, pode ser que em cada um tenha um pouco da verdade da solução. Em cada um. A gente precisa olhar para os sumos sacerdotes, para os anciãos, para os fariseus, para os mestres da lei, para os zelotes, e tem muito, para os herodianos. Os herodianos falavam, não, a única saída é vocês ficarem civilizados. Esquece a tradição e a religião de vocês, acaba com esse culto, com esses comportamentos antigos e milenares, sejam cidadãos romanos civilizados, saibam latim, tenham cultura, tenham civilidade, trabalhem, desenvolvam as técnicas e os prodígios tecnológicos do Império Romano e se submetam a isso, que vocês vão avançar.
Por isso é que Jesus incomoda. Jesus olha para todos os grupos e fala: vocês têm erro nisso e nisso e nisso e nisto, vocês estão errados nisso e nisso, vocês estão errados nisso e nisso. Vocês querem o reino de vocês mesmos e vocês não querem o reino do meu Pai que está no céu, que é para todos. Vamos? Os herodianos, desculpe, uma informação importante. Se você estudar a sua Bíblia, você vai descobrir que os fariseus eram arqui-inimigos dos herodianos. Porque os fariseus pregavam o seguinte: que o Messias só não veio até agora e nem vai chegar, porque essa terra santa está pisada e profanada por gente pagã. Entendeu? Então, enquanto não for expulsa essa gente do Império Romano, limpar, fazer uma asepsia no país e voltar a ter aqui nessa terra somente judeu, circuncidado, filho de judeu e de mãe judia, o nosso único povo, seguindo as nossas únicas regras e costumes dos 5 primeiros livros da Bíblia, enquanto a gente não voltar a ser só nós, não vai ter o reino de Israel recuperado. Agora, a novidade no texto de hoje, tudo que eu li essa semana, a novidade do texto de hoje é como é que 2 grupos rivais, inimigos, se unem por um interesse comum: desmantelar Jesus. Bom, isso fica fácil no Brasil, porque todo dia a gente assiste nos jornais e na televisão. Quem tem um pouquinho de notícia vê que os grupos inimigos todo dia ficam amigos, não ficam? Os partidos, os candidatos que nas eleições passadas ia na casa da gente e chorava dizendo que aquele outro está derrotando a mim, inimigo, e você tomava raiva do outro, não é? Você pensava: esse é um perverso, como é que faz isso com esse candidato tão bom? Na próxima eleição você passa na rua, está lá os dois no papelzinho, e a gente de besta. É isso. A novidade é: que concessão foi essa que os fariseus fizeram? Por que esse interesse tão grande em fazer aliança com aquilo que eles consideravam uma aberração, os herodianos, para desmantelar Jesus? Repitam comigo: é porque... Espera lá, estenda a sua mão aqui para a cruz e repitam comigo com mais vigor. Eles se articulam, eles se armam para destruir Jesus. Porque Jesus não é pouca coisa. Ele é tudo. E toda força que vão tramar e levar Jesus para a cruz, não vão derrotar o poder do céu. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode dar um grito. Talvez você esteja tão acostumado, tão habituado a ver articulações de partidos e partidos se unindo em vista do poder, que você nem se incomoda com mais um partido se unindo a outro partido. Mas cola os olhos em Jesus para você distinguir o resto. Vamos lá? Versículo 16: Então mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus. É agora que vem a abordagem mais pesada. Leia. Mestre, presta atenção na linguagem. Olha, alguém que está armando cilada, como é que conversa com você. A partir de hoje você vai deixar de ser besta e prestar atenção quando alguém quer te derrubar. Olha como é que conversa com você. Leia. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros,
Pois não julgas um homem pelas aparências. Aqui é a técnica de fazer você ir abaixando o pescoço, igual cavalo. Você vai abaixando, abaixando, a pessoa vai te elogiando, você vai, de repente, pá! Entendeu? De repente joga a corda e te laça e amarra num toco e você nunca mais sai, porque você se submeteu a um elogiozinho besta. Nós vivemos tempos difíceis acerca dos elogios. Primeiro, porque ninguém de nós aguenta muito crítica. Segundo, porque nós estamos em tempo delicado em que a crítica se tornou um elemento que capacita a gente para a gente virar bomba. O menino que deu tiro na escola essa semana, ele era um menino filho de policial, provavelmente um pai e uma mãe na loucura da correria no serviço da segurança, que é um caos ser alguém que trabalha na segurança pública nesse Brasil, não tendo tempo para o menino sendo debochado por todos na escola. Era um adolescente que provavelmente não gostava de tomar banho. Adolescente que não gosta de tomar banho é a coisa mais normal do mundo, que não gostava de passar desodorante nem perfume, e que os coleguinhas debochavam dele e chamavam de fedido na sala de aula, de gambá. Essa é a expressão mais comum, assim, de depreciação. Então, nós não damos conta da crítica porque, primeiro, nós não sabemos fazer uma crítica que diz assim: fulano, eu quero bem a você, você tem muitas virtudes, mas você em tal coisa você está errado. Nós não sabemos fazer isso. Ou a gente entra no grupo que debocha, que humilha e deprecia, ou a gente entra no grupo de armar ciladas para derrubar o outro lá na frente. Só que a gente esquece que essa técnica que nós estamos usando, ela desenvolve bomba dentro do coração e da mente da gente, capacita a gente para virar bomba. Vamos ver? Começa elogiando, espicha o elogio. Tem aquele ditado que é bom ouvir: crianças, adolescentes e jovens, e também nós velho e véia. Um ditado antigo que me marcou muito na minha vida no seminário: se você quer destruir uma pessoa, comece a elogiá-la e aplaudi-la, que em pouco tempo ela está eliminada do seu caminho. E é isso mesmo. Eles começam, se unem duas potências, os fariseus e os herodianos, partidos de Herodes, para chegar em Jesus, para apanhá-lo em alguma palavra, e começam elogiando a Jesus. Pensava que Jesus era um deles. Nossa, cara, mas se não fosse você, o imperador Augusto César estava lascado. Coitado de Herodes sem um colaborador igual você. Tá louco, rapaz. Eles pensavam que Jesus era um deles, porque eles viviam assim. Sabemos que és verdadeiro, és mestre, ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Como seria perigoso se a gente guardasse essa palavra até aqui e fosse embora só com isso? Leia, continue. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Parece uma perguntinha tão rotineira e tão boba, não é? Na vida de padre, mas também na vida de pai e mãe. Vocês que são pais sabem disso. Na vida de padre, a gente vai apanhando até um dia a gente descobre quando a pessoa vem fazer pergunta, porque quer aprofundar no conhecimento das coisas de Deus. Faz pergunta porque tem humildade em reconhecer que não está compreendendo bem. Mas também na vida de padre a gente começa a identificar quando a pessoa começa a fazer pergunta para mostrar para você que você é um besta. Isso é muito comum na vida de padre, principalmente se for meio empolgado a pregar a palavra, como eu caí na loucura de sê-lo.
é uma ameaça, sempre. Até o elogio é sempre uma ameaça. Sempre há uma cilada, sempre. Vocês que são pais e mães, esposas e esposos, sabem como é difícil tirar o aparelho de desconfiar, o desconfiador dos elogios que a esposa faz, que o esposo faz, que o filho faz. Não é difícil desligar ele? Não é difícil? Veja as criancinhas bebê que falam, papai eu te amo, e cai no colo. Você pensa, tic-tac, 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 tic-tac. Daí um pouquinho, antes de 30 segundos, me dá tal coisa. Isso existe? Existe em todos os níveis. Mas existe até da gente com a gente mesmo. Vamos ver? É lícito ou não pagar imposto a César? Se Jesus não fosse Deus e não tivesse a sabedoria do alto, ele responderia igual nós respondemos, de forma idiota. Jesus responderia assim: claro que é, rapaz. Imagina, se eu falar que não é, vocês vão me denunciar e eu vou ser degolado daqui um pouco em praça pública. Claro que é. Pagar imposto a César é um movimento que está começando já muito forte em Israel. Já tem 7 anos que Herodes governa a região parte da região da terra de Jesus. Já começaram os grupos de articulação de resistência, grupos de revolução, de rebelião. A gente deve submeter a esse capricho ou não? Certa vez eu fui convidado por um amigo, vizinho da paróquia, a ir à fazenda dele. Cheguei na fazenda dele, montamos no cavalo e fomos andar na fazenda. E na fazenda eu encontrei uma lavoura que tinha sido plantada e muitas sacas de grão escondidos no meio do mato. E eu perguntei a ele, mas seu fulano, por que esse alimento jogado aqui? E tinha lá uns 3 peões junto com a gente, andando na fazenda a cavalo. Ele disse, é para enganar o besta do governo, porque o governo acha que eu sou besta. Eu não vou nunca pagar imposto de tudo. Isso aqui eu reservo, estou terminando de fazer o grande armazém ali, vou guardar lá, registrei só o que foi, esses estão aqui está moitado, porque o governo é besta. Eu vendo os empregados dele, ouvindo isso, eu pensei, ele não sabe que falando isso na frente dos empregados, ele está dizendo para os empregados, faça esse cara deixar de ser besta e pensar que vocês aguentam só o salarinho que ele paga para você. Terminou o passeio, chegamos na casa dele, falei, olha, senhor, na hora da oração, eu pensei, agora eu rezo ou não rezo com a corrupção dessa na minha frente, não é? Chamei ele do lado e falei, seu fulano, isso é corrupção, e o senhor falando daquele jeito, o senhor está educando os seus funcionários à corrupção. Passaram 7 meses, eu entro na igreja, está ele e a mulher chorando lá, e ele vem brabo comigo dizendo, aquele dia que você foi lá, você jogou praga, e a partir daquele dia meus funcionários começaram a roubar de mim. É mais fácil, não é? Eu falei, joguei praga não, rapaz. Você lançou a praga, você começou a ferrugem da corrupção, ela pegou você, a sua relação com o governo, e ela encostou na sua relação com seus funcionários, e com seus filhos, e com sua esposa, e come tudo. O problema é quando a gente resolve dar soluções por conta própria e diz, eu mando em mim, eu não preciso de instâncias nenhuma. Irmãs, irmãos, nos 2 últimos séculos, na verdade desde que a maçonaria assumiu a liderança no mundo, a maçonaria implementou uma linha de doutrina que é estimular a associação de homens poderosos que não precisam nem da religião e nem do Estado. Criam regras próprias, de prestígios, de privilégio e de poder,
que subtraia as suas tarefas e responsabilidades e sejam salvadores. E começou no mundo uma grande campanha para a gente achar que a coisa pública, o poder público é sempre uma ameaça e é perigoso. Que não há nenhuma ameaça maior no mundo do que a coisa pública, do que a política, do que o Estado, do que o governo. Primeiro nós tivemos o movimento dos anarquistas que pregava a bagunça geral. Aí eles perceberam que era grave e mudaram a linguagem. Hoje está consolidado que há uma artimanha dos donos do dinheiro enfiando na cabeça nossa dia e noite que a gente tem que odiar política e a coisa da política, a coisa do Estado. Nós temos que odiar, tem que acabar o poder do Estado. E nós vamos entregando a nossa cabeça para essa mentalidade de achar que tudo quanto é coisa pública é uma ameaça. E aí os que são donos do dinheiro passam, anestesia e paralisa o Estado, e os que são donos do dinheiro passam a governar e a mandar em tudo. Eu comecei a minha pregação falando para os irmãos e irmãs que tem muita gente que interpreta de forma errada esse texto, achando que tem que separar política de religião. E isso é uma cilada diabólica. Não tem não. Cada político que atua na política tem que ser alguém vindo da profunda experiência de fé na Santa Missa e sair daqui convencido do seu papel na economia, na cultura, no mundo, no trabalho, em todos os níveis. Amém? Amém? A palavra de Deus tem que ser comando, regra, que rege a vida da gente, em tudo. Nós não podemos deixar que todas as coisas se tornem domínio somente dos grandes grupos do dinheiro, do financeiro no planeta, que é essa tragédia que nós estamos fazendo. Nós temos que libertar o Estado e as coisas públicas da paralisia, da burocracia, da incompetência, da desqualificação, do poder dos políticos botar a gente incompetente lá dentro. É obrigação nossa libertar o Estado e a coisa pública da escravidão, da manipulação dos políticos que não valem nada. Mas não é acabar com a coisa pública, é melhorá-la, qualificá-la para ser o bem de todos. Amém? Senão, olha a cilada. Tome lá. É lícito ou não pagar imposto a César? Versículo 18. Vocês. Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas. Para lá. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Incline a sua cabeça. Peça a Jesus para perceber também a maldade no coração seu. Aquilo que você traz de maldade no seu coração, que vem revestido de coisinhas que parecem bonitas, boas intenções, boas rezas, bons pedidos. Diz a Jesus: Jesus, chama-me e mostra-me em que também eu hoje e agora sou um hipócrita. Senhor, mostra a minha hipocrisia. Perceba e liberta-me das maldades internas que eu trago em mim. Amém. Retome o texto. Retome o texto. Porque me preparais uma armadilha? Olhem para a cruz. Estenda sua mão para a cruz. Crianças, também vocês. Pai e mãe, pega a sua criança aí, põe no colo. Põe a mãozinha dela estendida aqui para a cruz. Diga comigo: Senhor, nossos pecados, nossas fraquezas nos fazem sempre preparar uma armadilha para o Senhor. Jesus, da cruz, do seu sangue, eu te peço, salva-me das armadilhas, das alianças, das ideologias, dos enganos, de todas as tendências que eu sou dominado, escravizado, como os fariseus e os do partido de Herodes. A sua cruz é a armadilha que prepararam, mas na sua cruz o Senhor nos salvou.
Seu sangue é a armadilha que o Pai preparou para me salvar. Põe a mão no seu coração e novamente peça ao Senhor que por essa armadilha do seu sangue, Ele te salve, Ele te resgate das armadilhas que o mundo prepara para você, que as ideologias, que as falsas doutrinas, que as falsas políticas, que os falsos sentimentos, falsos pensamentos armam para você. Peça o sangue do Senhor, a cruz do Senhor para te salvar, para ser a armadilha redentora para você hoje. Amém. Amém. Brada, amém. Versículo 18 até o final. Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Continue. Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmã, irmão, desculpe a minha repetição. Esse evangelho, não poucas vezes, é usado para falar de dízimo, de oferta. E eu digo, é muito mais do que isso. Esse evangelho é para falar para mim e para você hoje. Experimentarmos a graça de olhar em nós e ver em nossa carne, em nosso pensamento, em nossos sentimentos, em nosso suor, quais são os carimbos que nós estamos trazendo em nós das coisas desse mundo. Amém? Uma mãe, quando pega um filho adolescente, custoso, ela costuma cheirar a roupa do adolescente para saber em que ele anda mexendo, não é? Tem alguma mãe que já fez isso? Tem? Tenha medo não, mãe, porque vocês são o resto do que presta nessa terra. Vocês, mães, fazem isso. Cheirar para saber que marca meu filho traz da rua. De César ou de Deus? De vez em quando eu falo: se você enfiar a mão no seu bolso para dar a oferta na igreja, esse dinheiro está carimbado com a honra do seu suor ou com as horas longas de preguiça que você deu conta de dar o tomé no patrão, matar serviço um punhado de dias, ser preguiçoso e mesmo assim ganhar o salário, ainda traz para agradecer a Deus de ter um emprego bom e trabalhar pouco? O dinheiro que nós vamos fazer a feira e comprar nosso almoço hoje tem que marca, que carimbo? Da honra e da graça do suor, da honestidade e da retidão no trabalho. De quem é a inscrição? A gente sabe que a inscrição é aquele cara ou coroa que tem na moeda, mas nós podemos aplicar essa palavra de forma ainda muito mais profunda, muito mais decisiva. É o mesmo que perguntar: de quem é o suor que você traz em você? De quem é a marca do suor no dinheiro do seu bolso? É de coisas sérias que você se ocupa, de trabalho correto, honesto? Você pega o serviço para fazer, faz de forma correta? Ou você ganha dinheiro às custas das coisas erradas? Quem é o César que marca e carimba o seu dinheiro hoje? Não só o dinheiro. Aqui, quando nós emprestávamos o salão paroquial para o velório, porque as famílias não tinham onde velar, roubaram de nós mais de 170 cadeiras. E alguns que estavam no velório falaram para mim: padre, enquanto está no velório, o povo vai conversando, arrastando a cadeira. Eu vi, padre, abrindo o porta-mala do carro e levando. E eu fico pensando, como é que alguém tem coragem de levar uma cadeira marretada da igreja no dia de um velório? Toda vez que tenta na cadeira, lembra do defunto e lembra da igreja. Esse carimbo de César, não é? Vai acompanhar a consciência da pessoa para o resto da vida. 174 cadeiras roubadas. Entendeu? E velório.
se nós temos uma estrutura de famílias pobres, que não tendo um barracão para velar o pai e a mãe, e nós ou nossos amigos prestam para roubar cadeira em velório, nós temos moral para falar de Michel Temer, Dilma, Lula e Aécio Neves? Se a gente vota, eu já falei tantas vezes, nos nossos vereadores, porque quando a gente está abalado lá velando a mãe, eles chegam e compram o lanche e dá a bolacha e o pão e o café para a gente distribuir no velório. A gente fala que deve favor a ele, porque todos os parentes meus que morrem levam o lanche lá na sala de velório. Nós temos moral para falar que essa sociedade está corrompida? De quem é a marca da bolacha que você come no velório? De quem é a marca da cadeira que você senta na sua casa? Que marca tem de honra do sangue de Cristo em tudo que toca você e que você toca? É essa a pergunta da palavra de Deus, amém? Essa é a pergunta. Em que há o sinal de Cristo e das coisas de Cristo em tudo que você toca e tudo que toca você? É essa a pergunta da palavra de Deus. Pega a segunda leitura comigo. Tem que ter 3 carimbos para o povo judeu. Uma prova de defesa para você só presta se ela for acompanhada de 3 testemunhas. Para o povo da Bíblia. Então tudo tem que ter 3 testemunhas, no mínimo. Não é à toa que Jesus lá na montanha da transfiguração aparece conversando com Moisés, Elias e Jesus. E o Pai na forma da voz e o Espírito Santo na forma da luz. No dia do batismo de Jesus, não é à toa que aparece João Batista, Jesus lá batizando, e aparece a voz do Pai, o Espírito Santo e Jesus. O testemunho dos 3, o carimbo dos 3. Em tudo que nós fazemos também é preciso que só... É igual o nosso passaporte do peregrino, né? Só pega o diploma lá de que fez o caminho de Santiago se tiver o carimbo dos caminhos que você percorreu. Aqui também, você só é aprovado por Jesus se tiver 3 carimbos. Vamos ver? Segundo parágrafo na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda leitura. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar 3 coisas, 3 carimbos. Primeiro, a atuação da vossa fé. A atuação da vossa fé, pá, é o primeiro carimbo. Segundo, o esforço da vossa caridade. O esforço da sua caridade é o segundo carimbo. Terceiro, e a firmeza da vossa esperança em e nosso a firmeza Senhor. Da sua esperança é o terceiro carimbo. Isso tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Por onde eu passo, por onde você passa, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, é preciso que tenha o carimbo do quê? Da fé, da esperança, da caridade em Cristo Jesus. Se não tiver esses 3 carimbos, é documento que nem recebe no balcão. Amém? Tá claro? Não recebe. Se não tiver esperança das coisas do céu, e não esperança das coisas do reino deste mundo, daqui. Se não tiver caridade, tudo que eu fiz é para promover o bem de todos e não receber nada em troca. Isso é caridade. E se não tiver fé, Cristo, o autor e o princípio, a motivação original de tudo que eu faço, esse dinheiro seu não vale. Ele pode comprar o que for, dai a César o que é de César, porque Deus não vê nada que presta no que você apresenta para Ele. Irmã, irmão, se Jesus pedir para mim e para você apresentar a Ele agora tudo que em mim tem o carimbo das coisas de Deus, tem a marca da fé, da esperança e da caridade em Jesus, e tudo que em mim e você tem o carimbo de César Augusto, dos imperadores deste mundo de hoje. Os imperadores do mundo de hoje é o quê? O poder, o prazer, o dinheiro, a ambição, a ganância, a vaidade desordenada. A lista não acaba mais nunca. Se Jesus dizer para você, aproxime-se, depois ele diz assim, não, mas antes de se aproximar,
dê uma sacudida e que caia de você tudo que é de César. É capaz que a gente fazer igual o papo de anjo quando fura, né? Pá! Sobraria alguma coisa? Tem alguma coisa em mim e em você que é de Deus? Ou estamos todos na marca e na inscrição de César? Sua fé, sua esperança e sua caridade tem a marca do nome de Cristo e do sangue de Cristo? Incline a sua cabeça, mesmo com esse calor desagradável. Seja mais firme que o calor, que o sol, que o tempo abafado. Seja mais firme agora. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Fale para Jesus que você quer deixar para César e não carregar mais com você o que é de Deus. O que é de César, mas somente o que é de Deus. O que é de Deus, você quer apresentar a Deus. Você. O que é de Deus, ainda que seja só a migalha do que existe em você, quase nada. Não tenha medo. Você pode apresentar água para Jesus, que Ele te devolve vinho. Não tenha medo de apresentar a migalha e o pouco do que você é, porque você permitiu que tudo se tornasse carimbado por César Augusto em sua vida. Das ilusões do mundo, da vaidade, das seduções do mundo, das ambições, da ganância. Fale para Jesus que você renuncia a César e às coisas de César, dos impérios deste mundo e dos imperadores das trevas, das potências do inferno e do mal, que você deixa tudo para ser só dele, só para ele, só nele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro em minha terra. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos todos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz de Jesus. Pode continuar o canto à meia voz.
bem baixinho. Estenda as mãos para a cruz de Jesus, com mais vigor. Faça o gesto com carinho. Diga comigo: Jesus, Jesus, somente o seu sangue somente o seu sangue tem o poder tem o poder de tirar de mim, de apagar em mim apagar em mim as marcas as marcas dos donos deste mundo, dos donos deste mundo, de César, das coisas deste mundo. Jesus, por seu sangue, eu te peço. O Senhor sabe tudo, conhece tudo, sonda tudo. Eu te peço, tira de mim as marcas de tudo aquilo que não é de Deus. Eu quero hoje dar a Deus o que é de Deus. Jesus, eu quero ser de Deus. Eu sou de Deus. Mas eu te peço, por seu sangue, lava-me, purifica-me, apaga em mim até as cicatrizes das marcas de César, das coisas do mundo. Apaga, limpa, purifica, para que eu possa ser neste altar uma hóstia viva, uma oferta viva de sacrifício de louvor, porque o Senhor me restaura. Jesus, eis-me aqui. Devolvo-me às suas mãos, às mãos do Pai, no Espírito Santo. Lava-me, purifica-me, restaura a imagem original da criação de Deus, que eu estraguei, fazendo alianças com as coisas do mundo, com o pecado, com as potências do mal. Devolvo-me, eis-me aqui. Põe a mão no seu coração, faça a sua entrega ao Senhor, se devolva a Deus, agradecido, porque o Senhor restaura a imagem original em você. O sangue dele tem poder de devolver a você a imagem pura, aquela do princípio que Deus te criou, te fez homem, mulher, imagem e semelhança dele mesmo, com a marca da fé, da esperança e da caridade. Obrigado, Senhor, te louvo, te agradeço, te glorifico por devolver a mim a imagem original, a marca do seu amor, da sua graça. Obrigado. Sou expressão da sua graça, sou a marca de Deus no mundo, Jesus. Obrigado. Em mim há a graça abundante de Deus, Jesus, porque o Senhor garantiu pelo seu sangue. Amém. 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 Amém.